A última noite o vento frio de junho cortava as ruas de pedra de ouro preto como uma lâmina afiada. Era uma terça-feira comum de 2016, mas para Marcos Oliveira, de 34 anos, e sua esposa Helena, de 29, aquela seria a última noite em que alguém os veria vivos. Marcos estava terminando de organizar os documentos da empresa de mineração artesanal que havia herdado do pai. Helena, professora de história na escola municipal, corrigia provas na mesa da cozinha, enquanto o chá de camomila esfriava ao seu lado. O casal vivia numa casa simples no bairro Antônio Dias, com vista para as montanhas que guardavam séculos de história e mistérios. Amor, você viu aquele mapa que estava na gaveta do meu pai? Perguntou Marcos, mexendo nos papéis espalhados sobre a mesa de jantar. Helena ergueu os olhos das provas, ajeitando os óculos. Qual mapa? Aquele velho, todo amarelado? Esse mesmo. Tem marcações estranhas. Parece indicar uma mina, que nem consta nos registros oficiais. Havia 3 meses que Marcos tentava reorganizar os negócios após a morte súbita do pai, vítima de um infarto. Antônio Oliveira era um homem respeitado na comunidade, conhecido por sua honestidade e por ajudar famílias necessitadas. Mas também era reservado, guardava segredos que levou para o túmulo. Helena se aproximou do marido, colocando a mão em seu ombro. Talvez seja melhor deixar o passado onde está, Marcos. Seu pai sempre dizia que algumas coisas devem ficar enterradas. Mas e se for algo importante? E se ele estava protegendo alguém ou alguma coisa? Naquele momento, o telefone tocou. Marcos atendeu, reconhecendo imediatamente a voz áspera de João Ferreira, um dos poucos amigos íntimos de seu pai. Marcos, meu filho, preciso falar com você. É sobre aquele mapa que você andou procurando. João, como o senhor sabe que seu pai me contou sobre isso antes de morrer. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria orientar você. Pode vir aqui amanhã de manhã. E traga a Helena, ela também precisa saber. O telefonema durou apenas 2 minutos, mas foi suficiente para mudar tudo. Marcos desligou com as mãos trêmulas, sentindo um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da noite mineira. O que foi? Perguntou Helena, notando a palidez do marido. João quer conversar conosco amanhã. Ele sabe sobre o mapa. Naquela noite, eles mal conseguiram dormir. Marcos ficou acordado imaginando que segredos seu pai havia guardado por tantos anos. Helena, por sua vez, sentia uma inquietação inexplicável, como se algo estivesse prestes a mudar suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, 15 de junho de 2016, Marcos e Helena saíram de casa às 9 horas da manhã. Foram vistos pela última vez na padaria do seu Geraldo, onde compraram pães e tomaram café. Geraldo lembrava-se perfeitamente. Helena usava um vestido azul marinho e Marcos, sua camisa xadrez favorita, e eles pareciam preocupados, relataria o padeiro à polícia semanas depois. Conversavam baixinho como se estivessem discutindo algo sério. Depois da padaria, o casal seguiu em direção à casa de João Ferreira, no bairro Passa 10. Mas nunca chegaram ao destino. Às 11h30, João ligou para a casa deles, preocupado com a demora. Ninguém atendeu. Às 14 horas, a irmã de Helena, Carla, passou na casa para buscá-la para o almoço que haviam combinado. Encontrou a porta trancada, o carro de Marcos na garagem e todas as luzes apagadas. As provas que Helena corrigia na noite anterior ainda estavam sobre a mesa da cozinha, ao lado da xícara de chá pela metade. Foi então que começou o mistério que assombraria Ouro Preto pelos próximos 8 anos. O desespero da buscar notícia do desaparecimento de Marcos e Helena se espalhou pela cidade como fogo em mata seca. Ouro Preto, com seus 70.000 habitantes, era uma comunidade onde todos se conheciam, onde casos assim simplesmente não aconteciam. Carla, irmã de Helena, foi quem deu início às buscas. Mulher determinada, de 32 anos, gerente de uma pousada no centro histórico, ela conhecia cada viela e cada pedra da cidade. Quando percebeu que algo estava errado, não hesitou em acionar a polícia. Minha irmã nunca sairia sem avisar, disse ela ao delegado Paulo Mendes, um homem experiente que já havia visto de tudo em 25 anos de carreira. Helena é responsável demais para isso. O delegado Mendes organizou imediatamente as primeiras buscas.
Bombeiros, polícia civil, polícia militar e dezenas de voluntários da comunidade se espalharam pela cidade e região. Cada casa, cada comércio, cada trilha nas montanhas foi vasculhada. João Ferreira, o homem que havia marcado o encontro com o casal, estava visivelmente abalado. Aos 67 anos, ele era um dos antigos mineradores da região, aposentado há uma década. Sua amizade com Antônio Oliveira datava de 40 anos. Eu deveria ter falado com eles antes, murmurava ele, andando de um lado para o outro na delegacia. Antônio me fez prometer que só contaria se algo acontecesse com ele. Mas agora? Contar o quê, seu João? Perguntou o delegado Mendes. O velho minerador suspirou profundamente. Sobre a mina do Córrego Seco. Aquela que não existe nos mapas oficiais. Foi então que a investigação tomou um rumo inesperado. João revelou que Antônio Oliveira, pai de Marcos, havia descoberto décadas atrás uma mina abandonada na região do Córrego Seco, a cerca de 15 quilômetros da cidade. A mina não constava em registros oficiais, mas continha evidências de extração aurífera clandestina. Antônio estava protegendo alguém, explicou João. Ele sabia que se denunciasse, muitas famílias pobres da região seriam prejudicadas. Então decidiu manter segredo, mas sempre teve medo de que um dia alguém descobrisse. As buscas se intensificaram. Na região do Córrego Seco, era uma área montanhosa, coberta por mata atlântica densa, com várias trilhas que se perdiam entre rochas e vegetação. Equipes de bombeiros desceram em cavernas e grutas, mas não encontraram nenhum vestígio do casal. Maria Santos, mãe de Helena, chegou de Belo Horizonte no terceiro dia de buscas. Viúva há 5 anos, ela havia perdido o marido em um acidente de trânsito e agora enfrentava o possível desaparecimento da filha mais nova. Eu sinto que ela está viva, dizia Maria, ajoelhada na igreja do Pilar, onde passava horas rezando. Deus não pode ser tão cruel assim. A comunidade se mobilizou de forma extraordinária. Comerciantes fecharam suas lojas para participar das buscas. Estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto se juntaram aos voluntários. Até mesmo turistas que visitavam a cidade histórica ofereceram ajuda. Padre Francisco, pároco da Igreja do Pilar, organizou uma vigília de oração que reuniu mais de 1.000 pessoas na Praça Tiradentes. Nossos corações estão unidos nesta busca, disse ele em seu sermão. Que Deus ilumine nossos passos e nos guie até Marcos e Helena. Mas mesmo com toda a mobilização, as primeiras semanas passaram sem nenhuma pista concreta. O carro do casal continuava na garagem. Suas contas bancárias não haviam sido movimentadas. Nenhum celular foi localizado. Aparentemente, eles haviam levado os aparelhos, mas ambos estavam desligados ou fora de área. A primeira pista surgiu no 20º dia de buscas. Um morador da zona rural encontrou uma bolsa feminina às margens do córrego que dava nome à região. Era a bolsa de Helena, contendo seus documentos, algumas moedas e um papel com anotações sobre a mina misteriosa. Córrego Seco, entrada oeste, cuidado com a Galeria 3, dizia a anotação manuscrita, aparentemente na letra de Marcos. A descoberta reacendeu as esperanças, mas também trouxe novos temores. Se a bolsa estava ali, onde estavam Marcos e Helena? Pistas perdidas no tempo. 2 meses haviam se passado desde o desaparecimento, e a investigação começava a esfriar. O delegado Mendes havia explorado todas as possibilidades convencionais: sequestro, fuga voluntária, acidente. Nenhuma hipótese se sustentava com as evidências disponíveis. Carla não se conformava com a falta de respostas. Ela havia tirado licença do trabalho para se dedicar integralmente às buscas. Todos os dias, caminhava pelas trilhas do Córrego Seco, chamando pelos nomes da irmã e do cunhado, como se sua voz pudesse atravessar montanhas e trazê-los de volta. Foi numa dessas caminhadas que ela conheceu Pedro Alvarenga, um especialista em espeleologia que havia vindo de Belo Horizonte para ajudar nas buscas. Pedro, de 45 anos, tinha experiência em explorações de cavernas e minas abandonadas em todo o estado. Você conhece bem esta região? Perguntou ele a Carla, enquanto examinavam a entrada de uma gruta parcialmente escondida pela vegetação. Nasci aqui, mas nunca havia explorado tanto estas montanhas,
respondeu ela, enxugando o suor da testa. É impressionante como existem lugares que nunca vemos. Mesmo morando a vida toda numa cidade pequena, Pedro havia trazido equipamentos especializados, lanternas potentes, cordas, detectores de gases. Ele sabia que minas abandonadas podiam ser perigosas, com riscos de desabamento, gases tóxicos e poços profundos. Sua irmã e seu cunhado eram pessoas experientes em trilhas? Perguntou ele. Helena, não muito. Mas Marcos conhecia as montanhas, desde criança. O pai dele sempre o levava para conhecer as antigas minas da região. Essa informação fez Pedro refletir. Se Marcos conhecia bem a área, por que teriam se perdido ou sofrido um acidente? Havia algo mais complexo nesta história. Naquele mesmo dia, João Ferreira procurou Pedro e Carla com uma revelação perturbadora. O velho minerador havia encontrado, entre os papéis de Antônio Oliveira, um diário detalhado sobre a mina do Córrego Seco. Antônio escrevia tudo, explicou João, mostrando um caderno de capa preta, com páginas amareladas pelo tempo. Ele documentava cada visita à mina, cada descoberta. As anotações revelavam que a mina havia sido explorada clandestinamente por décadas. Famílias inteiras dependiam da extração artesanal de ouro para sobreviver. Antônio havia se tornado uma espécie de guardião daquele segredo, protegendo os mineradores pobres de possíveis perseguições legais. Mas a entrada mais perturbadora do diário datava de apenas 2 semanas antes da morte de Antônio. Junho de 2016, eu descobri algo na Galeria 3 que não deveria existir. Estruturas que não são naturais. Estou preocupado. Se algo acontecer comigo, Marcos precisa saber a verdade. Mas também precisa saber do perigo. Pedro sentiu um arrepio ao ler aquelas palavras. Que tipo de estruturas? Perguntou. Não sei, respondeu João. Antônio nunca me contou detalhes. Disse apenas que havia encontrado algo que mudaria tudo o que sabíamos sobre a história desta região. A investigação oficial começou a se concentrar na mina do Córrego Seco. Uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros, liderada pelo Major Roberto Silva, organizou uma exploração sistemática de todas as galerias conhecidas. Major Silva era um homem meticuloso, com 20 anos de experiência em resgates em ambientes confinados. Ele sabia que minas abandonadas eram como labirintos mortais, onde uma decisão errada poderia custar vidas. E vamos proceder com extrema cautela, orientou ele sua equipe. Estas minas têm mais de 200 anos. Qualquer estrutura pode estar instável. Durante 3 dias, a equipe explorou as galerias principais. Encontraram evidências de atividade mineradora recente, ferramentas abandonadas, restos de fogueiras. Mas nenhum sinal de Marcos e Helena. Foi no 4º dia que fizeram uma descoberta intrigante. Na Galeria 3, exatamente onde o diário de Antônio mencionava, encontraram uma parede de pedra, que claramente não era natural. Parecia ter sido construída décadas atrás, selando uma passagem. Isso não é formação rochosa natural, disse Pedro, examinando a estrutura com sua lanterna. Alguém construiu esta parede para esconder algo. Major Silva tomou a decisão de abrir a passagem. Com equipamentos adequados, sua equipe começou a remover pedras cuidadosamente, revelando que havia realmente uma galeria oculta por trás da parede. O que encontraram do outro lado os deixou sem palavras. A galeria secreta se estendia por dezenas de metros, mas não era uma mina comum. As paredes eram cobertas por pinturas rupestres que pareciam muito mais antigas que qualquer coisa conhecida na região. Havia símbolos estranhos, desenhos de pessoas e animais, e algo que se assemelhava a mapas. Isso pode ser um achado arqueológico extraordinário, murmurou Pedro, fotografando tudo com cuidado. Mas a descoberta mais perturbadora estava no final da galeria. Evidências claras de que alguém havia estado ali recentemente. Pegadas na terra, restos de comida, uma garrafa d'água pela metade. Alguém conhecia aquela galeria secreta. Alguém a usava como esconderijo. E talvez esse alguém soubesse o que havia acontecido com Marcos e Helena. Segredos enterrados. A descoberta da galeria secreta mudou completamente o rumo da investigação. O delegado Mendes solicitou o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para avaliar as pinturas rupestres, enquanto a busca por Marcos e Helena se intensificava. Doutora Amanda Moreira,
arqueóloga especialista em arte rupestre, chegou de Belo Horizonte 2 dias após a descoberta. Mulher de 40 anos, com doutorado pela USP, ela havia estudado sítios arqueológicos por todo o Brasil, mas nunca havia visto nada semelhante àquelas pinturas. Estas pinturas são extraordinárias, disse ela a Pedro e Carla, que acompanhavam a análise. Elas não correspondem a nenhum padrão conhecido de arte rupestre em Minas Gerais. Parecem ser muito mais antigas do que qualquer coisa já descoberta na região. Mas o que mais intrigava a doutora Amanda eram os símbolos que pareciam mapas. Eles indicavam claramente outras galerias, outras passagens secretas espalhadas pela região do Córrego Seco. É como se esta mina fosse apenas uma pequena parte de um complexo muito maior, explicou ela. Um sistema de túneis que conecta vários pontos da montanha. Enquanto isso, a análise das pegadas encontradas na galeria revelou informações importantes. Eram de 3 pessoas diferentes, 2 que correspondiam ao número do calçado de Marcos e Helena, e uma terceira, de tamanho maior, que não havia sido identificada. João Ferreira, ao saber da descoberta, ficou visivelmente perturbado. Antônio sempre dizia que esta terra guardava segredos antigos, murmurou ele. Mas nunca imaginei que fosse algo assim. O velho minerador revelou então outro detalhe crucial. Além de Antônio, apenas 2 outras pessoas conheciam a localização exata da mina do Córrego Seco. Uma era Benedito Silva, um minerador aposentado que havia trabalhado com Antônio por décadas. A outra era Luciano Moraes, um homem mais jovem, de 40 anos, que havia sido praticamente criado pelos 2 mais velhos. Benedito está doente, internado em Belo Horizonte há meses, explicou João. Mas Luciano, ele nunca aceitou bem a morte do Antônio. Achava que deveria ter herdado parte dos negócios. A informação sobre Luciano mudou tudo. O delegado Mendes descobriu que ele havia desaparecido da cidade, na mesma época que Marcos e Helena. Ninguém o via há 2 meses. Carla sentiu uma mistura de esperança e medo. Vocês acham que ele pode ter feito algo com minha irmã? Vamos investigar todas as possibilidades, respondeu o delegado. Mas primeiro precisamos encontrar Luciano. A busca por Luciano revelou aspectos perturbadores de sua personalidade. Vizinhos relataram que ele havia se tornado cada vez mais recluso. Após a morte de Antônio, havia sido visto várias vezes caminhando sozinho em direção às montanhas, sempre carregando uma mochila pesada. Ele parecia obcecado com aquelas minas, contou Dona Rosa, vizinha de Luciano. Dizia que o Antônio havia escondido algo importante, algo que mudaria a vida de todos. A investigação das pinturas rupestres trouxe outra revelação surpreendente. Doutora Amanda descobriu que alguns dos símbolos correspondiam a lendas locais sobre tesouros escondidos pelos bandeirantes nos séculos vai. Havia histórias, transmitidas oralmente por gerações, sobre um tesouro do Córrego Seco, que nunca havia sido encontrado. É possível que Antônio tenha descoberto algo relacionado a essas lendas, disse ela, e que Luciano tenha ficado obcecado com essa possibilidade. Pedro, que havia se tornado um parceiro constante de Carla nas buscas, propôs uma nova estratégia. Vamos seguir os mapas das pinturas rupestres. Se existem outros túneis, outras galerias, talvez seja lá que encontremos respostas, mas explorar o complexo de túneis seria perigoso. Além dos riscos naturais das minas abandonadas, havia a possibilidade de encontrar Luciano, que poderia estar armado e em estado mental instável. Major Silva organizou uma operação especial. Sua equipe, reforçada por policiais especializados, começaria a exploração sistemática de todas as galerias indicadas nas pinturas rupestres. Na noite anterior ao início da operação, Carla não conseguia dormir. Ela estava hospedada na casa da mãe, que havia se mudado temporariamente para Ouro Preto para acompanhar as buscas. Mãe, eu sinto que estamos perto de descobrir a verdade, disse ela, olhando pela janela em direção às montanhas esculturas. Maria Santos, mesmo devastada pela angústia, mantinha sua fé. Deus nos guiará até elas, minha filha. Tenho certeza disso. Naquela madrugada, Carla teve um sonho estranho. Ela via Helena caminhando por um túnel escuro, chamando seu nome. A irmã parecia estar tentando mostrar algo, apontando para uma direção específica. Quando acordou,
Carla sentiu uma certeza inexplicável. Sabia exatamente onde a equipe deveria procurar e tinha que ser na Galeria Nordeste, disse ela a Pedro no café da manhã. Não sei explicar como, mas tenho certeza. Pedro, que havia aprendido a confiar na intuição de Carla, decidiu sugerir que começassem por lá. O que eles encontrariam naquela galeria mudaria, não apenas o destino de Marcos e Helena, mas revelaria segredos que estavam enterrados há muito mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. Verdades ocultas. A operação começou ao amanhecer de uma segunda-feira fria de agosto. Major Silva dividiu sua equipe em 3 grupos. Um ficaria na entrada principal da mina, outro exploraria as galerias já conhecidas e o terceiro, liderado por Pedro e acompanhado por Carla, seguiria os mapas das pinturas rupestres em direção à Galeria Nordeste. O equipamento era pesado: cordas, lanternas, detectores de gases, rádios, kit de primeiros socorros. Cada membro da equipe usava capacetes com lanternas frontais e respiradores especiais. A descida pelas galerias era lenta e cautelosa. Lembrem-se, orientou o Major Silva pelo rádio, ao primeiro sinal de instabilidade ou perigo, todos voltam imediatamente. A Galeria Nordeste ficava a mais de 300 metros da entrada principal, através de um labirinto de túneis estreitos. Pedro ia na frente, testando a resistência do solo e das paredes, enquanto Carla seguia de perto, guiada por uma intuição que ela não conseguia explicar. Após quase 1 hora de caminhada subterrânea, eles chegaram a uma área mais ampla, onde o teto subia a vários metros de altura. As paredes eram cobertas por mais pinturas rupestres, mais elaboradas que as anteriores. Olhem isso, murmurou Pedro, iluminando um conjunto de símbolos que pareciam indicar uma passagem oculta. Parece que existe algo mais por aqui. Foi então que ouviram um som fraco, quase imperceptível, que poderia ser vento passando por fendas nas rochas. Mas para Carla, soou como algo mais. Uma voz humana, muito distante, chamando por socorro. Vocês ouviram isso? Perguntou ela. Paralisada, Pedro fez sinal para que ficassem em silêncio. Todos prestaram atenção. O som se repetiu, mais claro desta vez. Era definitivamente uma voz humana, feminina, vinda de algum lugar mais profundo na montanha. Helena! Gritou Carla, sem conseguir se conter. A resposta veio fraca, mas inconfundível. Carla! Aqui! Ajuda! O coração de Carla disparou. Sua irmã estava viva, em algum lugar naquele labirinto subterrâneo. Mas como haviam sobrevivido por 2 meses? E onde estava Marcos? Seguindo o som da voz, a equipe encontrou uma fenda na parede que havia sido parcialmente obstruída por pedras. Do outro lado, uma galeria ainda mais antiga se estendia pela montanha. Vamos ter que abrir essa passagem, disse Pedro. Mas com cuidado. Não sabemos se a estrutura vai aguentar. Enquanto trabalhavam para remover as pedras, Carla conversava com Helena através da fenda. Como vocês sobreviveram todo esse tempo? Tem uma nascente aqui embaixo, respondeu Helena, com a voz fraca. E Luciano? Ele trouxe comida algumas vezes. Luciano está aí com vocês? Estava. Mas faz dias que ele não volta. Marcos está ferido. Carla. Precisa de ajuda médica. A remoção das pedras levou quase 2 horas. Quando finalmente conseguiram abrir uma passagem suficiente, Pedro foi o primeiro a entrar na galeria oculta. O que ele encontrou era uma caverna natural, parcialmente modificada por mãos humanas. No centro, uma pequena nascente d'água cristalina brotava das rochas. Em um canto, Helena abraçava Marcos, que estava consciente mas claramente debilitado. Deus do céu, murmurou Pedro, emocionada. Vocês estão vivos. Carla atravessou a passagem como um raio, abraçando a irmã com uma força que parecia querer compensar todos os dias de angústia. Eu sabia que você estava viva, chorou ela. Eu sentia isso. Marcos estava com uma perna fraturada, aparentemente causada por uma queda. Helena cuidava dele como podia, mas ambos estavam extremamente magros e debilitados. Como vocês chegaram aqui? Perguntou Pedro, enquanto a equipe médica era chamada pelo rádio. Luciano nos trouxe, explicou Helena. Ele estava na casa do João quando chegamos para a reunião. Disse que havia descoberto algo incrível na mina, algo que mudaria nossas vidas. A história que Helena contou era perturbadora. Luciano os havia convencido a acompanhá-lo até a mina,
afirmando que havia encontrado evidências de um tesouro histórico escondido pelos bandeirantes. Mas quando chegaram à galeria secreta, ele mudou completamente. Ele disse que não podíamos sair daqui, continuou Helena, que era perigoso demais que outras pessoas soubessem do que havia na mina. Ficou obcecado com as pinturas, com os símbolos. Passava horas estudando as paredes. Marcos, mesmo debilitado, conseguiu completar a história. Ele acreditava que as pinturas eram um mapa para um tesouro real. Dizia que seu avô havia lhe contado histórias sobre ouro escondido nestas montanhas. E ele simplesmente os manteve prisioneiros aqui, perguntou Pedro no início. Sim, mas depois. Ele começou a ficar estranho. Falava sozinho, parecia estar perdendo a noção da realidade. Há uma semana, ele saiu dizendo que ia buscar mais comida e não voltou mais. A equipe médica chegou rapidamente. Marcos foi imobilizado em uma maca especial para o transporte através dos túneis. Helena, apesar da fraqueza, conseguiu andar com ajuda. Enquanto eram transportados para a saída, Helena fez uma revelação que deixou todos chocados. Carla, há algo mais. Luciano não estava apenas obcecado com tesouros. Ele disse que descobriu algo sobre a morte do pai do Marcos. Algo que mudaria tudo. O que você quer dizer? Ele achava que a morte do Antônio não foi natural. Que alguém o matou para esconder os segredos da mina. A revelação de Helena abriu uma nova dimensão. No caso, se Luciano estava certo, então não se tratava apenas de um desaparecimento, mas de algo muito mais sério. Quando finalmente emergiram da mina, o sol estava se pondo sobre as montanhas de Ouro Preto. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pela cidade. Centenas de pessoas se reuniram no local, chorando de alegria e alívio. Mas a história estava longe de acabar. Luciano ainda estava desaparecido, e suas alegações sobre a morte de Antônio Oliveira precisavam ser investigadas. Além disso, as pinturas rupestres descobertas na mina representavam um achado arqueológico de importância mundial. Doutora Amanda Moreira já havia contatado universidades e institutos de pesquisa internacionais. Isso vai mudar completamente o que sabemos sobre a ocupação humana antiga desta região, disse ela. Estas pinturas podem ter milhares de anos. Mas para Carla, naquele momento, nada disso importava. O que importava era que Helena estava viva, que Marcos se recuperaria e que sua família estava reunida novamente. E naquela noite, na casa da mãe, as três mulheres se abraçaram e choraram juntas. Maria Santos, que havia passado 2 meses rezando pela volta da filha, não parava de agradecer a Deus. Eu sempre soube que você voltaria, disse ela a Helena. Deus não abandonou nossa família. Helena, mesmo exausta, sorriu. Mãe, houve momentos em que pensei que não sairíamos de lá. Mas algo me fazia continuar acreditando. Era como se eu sentisse que vocês não haviam desistido de nós. Carla segurou a mão da irmã. Nunca desistiríamos. Nunca. Mas o mistério de Luciano ainda assombrava a todos. Onde ele estava? Por que havia mantido o casal em cativeiro? E será que suas suspeitas sobre a morte de Antônio tinham algum fundamento? As respostas viriam no último capítulo desta história extraordinária. A verdade final: 3 semanas haviam se passado desde o resgate de Marcos e Helena. Marcos estava internado no hospital de pronto-socorro de Ouro Preto, se recuperando da fratura na perna e da desnutrição. Helena, fisicamente mais recuperada, não conseguia esquecer as palavras de Luciano sobre a morte do pai de Marcos. O delegado Mendes havia reaberto oficialmente a investigação da morte de Antônio Oliveira. O que inicialmente havia sido registrado como infarto, agora seria reexaminado sob uma nova perspectiva. Dr. Carlos Ferreira, médico legista que havia assinado o atestado de óbito de Antônio, foi chamado para depor. Homem meticuloso, de 55 anos, com 30 anos de experiência, ele revelou algo que mudaria tudo. Na época, me chamou a atenção algumas marcas no corpo do Antônio, admitiu ele ao delegado Mendes. Pequenas contusões no pescoço que poderiam indicar luta corporal. Mas a família estava tão abalada e os sintomas de infarto eram tão evidentes que não aprofundei a investigação. A revelação do Dr. Ferreira coincidiu com outra descoberta importante. Pedro Alvarenga,
que havia se tornado uma espécie de investigador não oficial do caso, encontrou algo significativo entre os pertences de Luciano em sua casa abandonada. Olhem isso, disse ele a Carla e Helena, mostrando um caderno com anotações obsessivas sobre Antônio Oliveira. Ele estava investigando a morte do seu sogro há meses. As anotações de Luciano revelavam uma mente perturbada, mas também uma investigação meticulosa. Ele havia entrevistado vizinhos, revisado registros médicos e chegado a uma conclusão terrível. Antônio Oliveira havia sido assassinado por alguém que queria os segredos da mina. Ele tinha razão sobre uma coisa, disse Helena, lendo as anotações. O pai do Marcos estava mesmo protegendo algo muito importante. Mas a investigação tomou um rumo inesperado quando João Ferreira, o velho amigo de Antônio, apareceu na delegacia com uma confissão devastadora. Eu não aguento mais guardar este segredo, disse ele, com lágrimas nos olhos. Antônio não morreu de infarto. Ele foi envenenado. O silêncio na sala da delegacia foi absoluto. João, tremendo, continuou sua confissão. Ele havia descoberto que alguém estava usando a mina para esconder algo muito pior que ouro. Drogas, armas, eu não sei exatamente o que. Mas ele ia denunciar. Na noite em que morreu, ele me ligou dizendo que tinha medo, que alguém o estava ameaçando. E o senhor não fez nada? Perguntou o delegado Mendes. Eu era covarde, admitiu João. Tinha medo de que se eu falasse, também seria morto. Antônio bebia sempre o mesmo chá de ervas antes de dormir. Alguém colocou veneno naquele chá. A confissão de João abriu uma nova linha de investigação. Quem tinha acesso à casa de Antônio? Quem conhecia seus hábitos? E, principalmente, quem estava usando a mina para atividades criminosas? A resposta veio de uma fonte inesperada. Benedito Silva, o minerador aposentado que estava internado em Belo Horizonte, havia se recuperado o suficiente para dar um depoimento. Quando soube da descoberta de Marcos e Helena, ele pediu para falar com a polícia. Eu sei quem matou o Antônio, disse ele, com a voz fraca mas determinada. Era o delegado Augusto Pereira, que estava aposentado na época. Ele usava a mina para esconder mercadorias roubadas e drogas que confiscava mas não registrava. A revelação de que um ex-delegado estava envolvido no caso chocou a todos. Augusto Pereira, de 62 anos, havia sido uma figura respeitada na cidade, antes de se aposentar. Mas aparentemente, ele havia construído uma rede de corrupção que incluía o uso da mina secreta. Antônio descobriu tudo por acaso, continuou Benedito. Ele estava explorando as galerias mais profundas quando encontrou caixas de armas e drogas escondidas. Pereira tentou suborná-lo, mas Antônio era homem honesto. Ia denunciar tudo. O delegado Mendes organizou imediatamente uma operação para prender Augusto Pereira. Mas quando chegaram à casa dele, encontraram apenas um bilhete. Quando lerem isso, já estarei longe. Não podia deixar que a verdade saísse. Antônio era teimoso demais. Luciano descobriu tudo e estava me chantageando. Tive que me livrar dele também. A confissão de Pereira revelava que Luciano havia descoberto a verdade sobre a morte de Antônio e tentava chantagear o ex-delegado. Mas em vez de dinheiro, Luciano queria justiça. Havia sequestrado Marcos e Helena não por maldade, mas para protegê-los, até conseguir provas suficientes contra Pereira. Ele estava tentando nos salvar, percebeu Helena, por isso nos manteve escondidos. Sabia que, se Pereira descobrisse que sabíamos da verdade, nos mataria também. A busca por Augusto Pereira e por Luciano se intensificou. Foram encontrados vestígios de que ambos haviam estado recentemente na mina, mas em galerias diferentes. Pereira estava tentando remover evidências de suas atividades criminosas, enquanto Luciano o perseguia. Foi Pedro quem encontrou Luciano, 3 dias depois, em uma galeria profunda da mina. Ele estava ferido, mas vivo, escondido em uma caverna natural. Pereira me encontrou, disse ele, com dificuldade. Tentou me matar, mas consegui escapar. Ele está louco, desesperado. Disse que vai explodir a mina para esconder todas as evidências. A informação de que Pereira pretendia explodir a mina criou urgência na operação. Além das evidências criminosas, a explosão destruiria as pinturas rupestres de valor arqueológico inestimável. Major Silva organizou uma operação especial.
Equipes de bombeiros e policiais entraram na mina por diferentes acessos, enquanto especialistas em explosivos tentavam localizar onde Pereira poderia ter colocado cargas. A perseguição final aconteceu nas galerias mais profundas da mina. Pereira, acuado e desesperado, havia se barricado na câmara onde estavam as pinturas rupestres mais antigas. Ele tinha explosivos, mas também sabia que não tinha mais para onde fugir. Acabou, Pereira, gritou o delegado Mendes. Entregue-se. Você não vai conseguir escapar. Eu não vou para a cadeia, respondeu Pereira. E vou levar todos os segredos comigo. Foi então que aconteceu algo inesperado. Luciano, mesmo ferido, conseguiu se aproximar de Pereira por uma galeria lateral. No momento de distração, ele desarma o ex-delegado, impedindo que os explosivos fossem detonados. Isso é pelo Antônio, disse Luciano, segurando Pereira. Ele era um homem bom, não merecia morrer assim. A prisão de Augusto Pereira encerrou oficialmente o caso. Ele foi acusado de homicídio, formação de quadrilha, tráfico de drogas e tentativa de destruição de patrimônio histórico. Luciano, apesar de ter sequestrado Marcos e Helena, foi considerado em legítima defesa de terceiros e recebeu apenas uma pena leve. 2 meses depois, Marcos e Helena renovaram seus votos matrimoniais numa cerimônia emocionante na Igreja do Pilar. Toda a cidade compareceu, celebrando não apenas o casamento, mas a superação de uma tragédia que poderia ter terminado de forma muito diferente. Deus nos protegeu de uma forma misteriosa, disse Helena em seu discurso. Mesmo nos momentos mais escuros, eu sentia que não estávamos sozinhos. Carla, que havia se tornado uma figura heróica na cidade, decidiu estudar arqueologia para ajudar na pesquisa das pinturas rupestres. Pedro, que havia se apaixonado por ela durante as buscas, pediu-a em casamento no mesmo local onde Helena havia sido encontrada. Algo de bom teve que sair de toda essa tragédia, disse ele, ajoelhando-se na Câmara das Pinturas Rupestres. A mina do Córrego Seco foi transformada em um sítio arqueológico protegido. As pinturas rupestres, datadas de mais de 8.000 anos, atraíam pesquisadores do mundo inteiro. O local se tornou um símbolo de superação e esperança para a comunidade de Ouro Preto. Doutora Amanda Moreira estabeleceu um centro de pesquisa permanente na região. Essas pinturas reescrevem a história da ocupação humana em Minas Gerais, disse ela. Mas para mim, a história mais importante é a de uma família que nunca desistiu de procurar e da comunidade que se uniu para ajudar. João Ferreira, após confessar sua omissão na morte de Antônio, dedicou seus últimos anos a cuidar de um pequeno memorial em homenagem ao amigo. Antônio sempre dizia que a verdade era como o ouro. Podia ficar escondida por muito tempo, mas sempre acabava aparecendo. Ele costumava dizer aos visitantes. Maria Santos, mãe de Helena, transformou sua casa em um ponto de apoio para famílias de pessoas desaparecidas. Deus me devolveu minha filha, dizia ela. Agora é minha obrigação ajudar outras mães que estão passando pelo mesmo desespero. O caso de Marcos e Helena se tornou um marco na história de Ouro Preto. Não apenas pela descoberta arqueológica, mas pela demonstração de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a esperança e a fé podem guiar as pessoas de volta para casa. E nas noites frias de inverno, quando o vento sopra pelas montanhas históricas de Minas Gerais, os moradores mais velhos contam às crianças a história do casal que desapareceu por 2 meses, mas que foi trazido de volta pela força do amor familiar e pela proteção divina. Uma história que ninguém tem coragem de esquecer e que todos têm orgulho de contar. Essa história que acabamos de contar é uma narrativa de ficção, mas baseada em elementos reais que poderiam acontecer em qualquer comunidade. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, a esperança e a união familiar podem nos guiar de volta para casa. Se você gostou desta história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais narrativas emocionantes. E se você tem alguma história real que gostaria de ver transformada em vídeo, deixe nos comentários. Até a próxima história!